A gente está de volta aqui com o Link Vanguarda para falar de São Sebastião. Em São Sebastião, a situação na UTI é muito grave. A cidade enfrenta a falta de insumos para intubação de pacientes. A gente vai entender o que está acontecendo exatamente e como isso pode ser resolvido agora com o prefeito Felipe Augusto. Ele participa ao vivo aqui conosco. Prefeito, muito boa tarde para o senhor. Primeiro de tudo, eu gostaria que o senhor explicasse que tipo de insumo está faltando exatamente em São Sebastião. É um remédio para poder fazer a intubação do paciente, é isso? E queria que o senhor aproveitasse e já contasse para a gente também quem é que deveria fornecer esse insumo. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, para se realizar o procedimento de intubação, se faz necessário colocar o paciente em estado de coma induzido, ou seja, tem que sedar o paciente, porque caso contrário, o paciente fica brigando, literalmente brigando com a ventilação mecânica. O equipamento, o respirador, precisa assumir o controle total da respiração do paciente que está internado. Para isso, se faz necessário essa sedação e coloca-se em coma induzido. O que está acontecendo? Os insumos necessários, medicamentos necessários, que não é um só, é um conjunto de medicamentos necessários a esse procedimento de intubação, para facilitar a intubação, eles simplesmente não estão mais disponíveis no mercado. Nós já consultamos mais de 40 fornecedores, estamos avisando as autoridades do Estado, do governo federal. Informamos ao Ministério da Saúde que os nossos estoques estavam chegando a um nível extremamente crítico. Este fim de semana é o nosso deadline, é o último momento dos nossos estoques. Existem pacientes, Thalita, que consomem mais medicamentos e outros que consomem menos de acordo com o peso, de acordo com a condição. O estoque chega ao final entre domingo, amanhã, à noite e segunda-feira. Novos pacientes com necessidade de intubação, nós já estamos encaminhando para o hospital regional. Nossa, é uma situação terrível, né? Várias cidades do país já têm enfrentado isso. O senhor disse que quando viu que já estava faltando, já fez essa solicitação e não está conseguindo. Mas não tinha como prever isso antes, lá atrás, já tentar ir atrás de um estoque? Isso não tinha como ter sido planejado antes, né, prefeito? Na verdade, Thalita, nós fizemos todas as compras necessárias e de acordo com as demandas. Nós fomos, sim, cuidando e planejando toda a ação. Acontece que com essa nova cepa, que muito provavelmente já está aqui, o IAL ainda não confirmou, mas nós temos indícios claros de que ela está já na região, que é a cepa chamada P1, ela coloca o paciente num estado grave muito mais rápido. Um paciente que ficava grave no 8º, 9º ou 10º dia, hoje já fica grave no 2º, 3º dia e já entra na emergência com a necessidade de ser imediatamente entubado. É o que os médicos aqui estão chamando do paciente roxo. Ele literalmente chega roxo, com a saturação muito baixa e necessita da intubação imediata, ou seja, ventilação mecânica imediata. Porém, de acordo com esses últimos relatos, os últimos 10 dias, nós tivemos aí um incremento, uma aceleração absurda. Muito mais gente chegando em estado grave e, claro, como eu acabei de explicar, de acordo com cada paciente, o consumo desses sedativos pode ser muito maior, de acordo principalmente com o peso do paciente. Então, neste momento, nós temos uma aceleração da pandemia, uma aceleração dos casos graves e, por isso, a medicação acabou muito rápido. Nós estamos envidando esforços para adquirir essa medicação no mercado, mas infelizmente não tem mais os insumos e, segundo as empresas, não tem mais a matéria-prima para a produção desses medicamentos. Uma preocupação, então, muito grande com as pessoas que venham aí a precisar desse insumo, né, desse medicamento, mas fala pra gente, prefeito, quantos pacientes estão entubados hoje, atualmente, em São Sebastião e o que exatamente vai ser feito com eles a partir de segunda-feira? Bom, nós temos 16 pacientes internados na UTI neste momento, sendo que 9 em intubação. Acabou de ser entubado mais um paciente e com isso ele foi para a máscara reinalante. O que acontecerá na segunda-feira, se nós não conseguirmos repor esses estoques de medicamentos, eles serão todos extubados e colocados nas máscaras reinalantes, forçando a respiração, forçando a ventilação mecânica. O que é muito preocupante, porque são pacientes em estado grave que necessitam de intubação. Então, daqui até lá é rezar
e trabalhar para que chegue rapidamente essa medicação, para que os distribuidores coloquem isso no mercado. A gente já fez o pedido ao governo federal, já fez o pedido ao governo estadual, para que a gente possa ter isso. A gente contou ontem, sexta-feira, com a boa vontade do hospital regional e de hospitais vizinhos que cederam, ainda que uma pequena quantidade, mas cederam um pouco desse medicamento para fazer a manutenção dos pacientes que estão internados. E a nossa maior preocupação, Thalita, nesse momento, são novos pacientes que necessitem da imediata intubação. Esses correm um sério e grave risco de vida, pois, aliás, de morte, né? Pois o medicamento já não está mais disponível, mas a gente está se esforçando para tentar conseguir. O problema é que não tem mais. Prefeito, o senhor vem alertando então sobre a piora da situação da doença na cidade, mas no último decreto, São Sebastião acabou liberando o funcionamento de alguns setores, como por exemplo, salão de beleza e lojas de material de construção também, né? Contrariando inclusive o decreto do governo do estado. O senhor então, diante dessa situação, está estudando aí de repente já endurecer as medidas de restrição novamente, prefeito? Sim, todas as medidas restritivas estão sendo reavaliadas, nós não temos nenhum compromisso com o erro e o comitê está reunido hoje discutindo quais serão as medidas a serem tomadas. Praias já estão fechadas, o comércio já está com alta restrição já há muito tempo. O que ninguém esperava, Thalita, é essa rápida aceleração nos últimos 10 dias, provavelmente da nova cepa. E estamos fazendo um apelo também para que as pessoas da capital, principalmente, não venham ao litoral neste mega feriado para não aumentar o contágio e, claro, para preservar sua própria vida, tendo em vista que a gente não tem mais condições de atender no sistema de saúde. Pois é, esse mega feriado que o senhor citou foram os feriados antecipados na capital, na cidade de São Paulo, né, pelo prefeito de São Paulo, como uma medida para tentar evitar o contágio. Agora há pouco a gente falou de Taubaté, que também tinha anunciado feriados, mas acabou voltando atrás. Prefeito, olha, lamento muito a situação aí em São Sebastião. Obrigada pela sua participação aqui. Oficialmente, São Sebastião é a primeira cidade da região a confirmar essa situação de falta de medicamento para intubação e a gente segue acompanhando, então, toda a situação nesse fim de semana e na semana que vem também. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, que Deus abençoe e fiquem em casa. Bom, seguindo aqui o Link Vanguarda.